Muito boa tarde. Já nos está dando início a mais um programa Mikita Decide. Mikita Decide que é o programa Sabe Alegre que toda semana nos discute um tema transversal a gênero e masculinidades, a cidadania ativa e a desenvolvimento pessoal e social. Na semana passada, não tinha falado nada mais, nada menos sobre desafio de educação na sociedade hoje. Então, com aquele tema de semana passada, não tinha trazido reflexão sobre educação e le cos'è. E a partir do conceito, o significado de educação, que não hoje a educação é nada mais, nada menos do que prepara a pessoa para a vida. Prepara a pessoa para a vida. Criança, jovem, adulto, homem, mulher, ou seja, pessoas de todo o campo de vida e de tudo de situações de vida, têm o desafio hoje de uma educação constante, ou seja, uma atualização constante no processo de educação. Por quê? Porque não deve estar cada vez mais preparado para não saber enfrentar os desafios que a vida está trazendo. Depois, num segundo momento, não olha diferentes entidades responsáveis pela educação hoje. Ou seja, de que as entidades não olham uma família, é uma instituição fundamental que está preparando a pessoa para a vida, escola, igrejas e sociedade de uma forma em geral. Por último, no Benfica, com o desafio que a educação está trazendo na sociedade hoje. Nos traz ali alguns desafios que hoje nossa sociedade está trazendo e que, a partir do processo da educação, no mesmo está preparado para não saber modo que não está, enfrenta e ultrapassa esse desafio ali. Hoje, minha amigo e minha amiga, nós temos também na sequência de tema de semana anterior. Se na semana passada nos fala de educação, desafio de educação, onde nos aponta diferentes instâncias responsáveis pela educação, hoje nós também pega na onde aquela instituição para não trabalhar, ou seja, desafio de professor na educação hoje. Nosso programa de hoje nós também papia nada mais, nada menos sobre papel e perfil do professor na sociedade hoje. Então, minha amigo e amiga, professor e professora, alunos, pessoas que têm ligação com professores, não refletem sobre a temática que nós também analisa ali hoje. Para o papel sobre papel e perfil do professor na sociedade hoje, quero trazer-nos uma carta que uma pessoa, segundo informações, uma pessoa que vive Segunda Guerra Mundial, então deixa uma carta para todos os professores e professoras. Essa pessoa falou, mas durante a guerra, milhares de pessoas estão a ser matado, estão a ser destruído com bombas que engenheiros fazem. Que durante a guerra, médicos estão usando artifícios junto com o sistema nazista para matar, para disseminar algumas pessoas, alguma população. Que durante a guerra, diferentes pessoas, diferentes especialidades, trabalham de uma forma rápida para destruir a humanidade. Para destruir a humanidade. E essa pessoa que escreve essa carta, eu falei, me bate a pergunta, por quê?
E as pessoas que estão fazendo isso, engenheiros, médicos, cientistas, tudo passa para um banco de escola. Tudo teve professores e professoras que prepararam para destruir o mundo hoje. Então eu falo, professores e professoras, será que nosso papel é simplesmente preparar pessoas para isso? Ou não teria um papel muito mais do que fazer os engenheiros, do que fazer os cientistas, do que fazer os médicos e especialistas? Aquela que pergunta que as pessoas deixam e pede para que as mensagens chega a todos os professores e professoras de todo canto do mundo e na todo tempo futuro a partir de lá. Então, aquela que é história que nos traz para não entrar na reflexão de qual que é papel e qual que é perfil de professor na sociedade hoje. Mas nunca pode entrar esse tema sem trazer um segundo questão sobre o professor. Porque ele quer trazer mais uma história de Eugênio. Eugênio, ele é um professor já antigo, e aquele dia está ele com Naná, pessoas que já estão dentro dos seus 60 anos, já que já estão para reforma. Está ele com Naná, que é amigo também, que é colega de trabalho. Ele encontra com um jovem e conhecido de Eugênio. Então, Eugênio, com Naná, que já estava com seus grogos mais ou menos tomados, que já está sabidíssima, não estou falando crioulo ali na praia, Eugênio fala com aquele jovem, depois apresenta a Naná a ele. Ele fala, Naná, ele também é professor. Naná então cumprimenta aquele jovem. Então Naná meio orgulhoso, pega o jovem dentro do mão, fala, mas não responde uma coisa ali. Anhão, é professor cima me com Eugênio ou Nhuta da escola? Jovem fica meio embaraçado. Ele fica com ele dentro do morreta de obel. Depois jovem, me quer estar dentro da escola. Ele fala, é para mim entender, não estou Nhuta da escola. Não estou Nhuta da escola. Isso mesmo, já está esclarecido. Que ele então é a história de Eugênio com Naná. E a pergunta que creio que nos reflete durante esse tema de hoje, professores e professoras, a pergunta que creio que cada um de nós nos faz na nossa cabeça é: a mim, é professor ou professora, cima de Eugênio com Naná ou não está da escola? Eis a pergunta que creio que nos reflete. Porque essas são duas coisas diferentes. Então, nosso tema de hoje, nós devemos refletir à volta disso. Que cada um de nós não procura achar as respostas dentro de nós, como educadores. Como educador, quando pergunta se nós é professor, se é Eugênio com Naná ou se não está da escola. E com isso, para nos trazer uma reflexão, qual que é nossa responsabilidade no processo da educação? Professores e professoras, a pergunta que cada um de nós é impelido a fazer nas pessoas hoje é: qual que é a responsabilidade enquanto educador e educadora? Qual que é a contribuição que me dá na prepara a pessoa para a vida a partir do banco de escola? De que forma tem ajudado pessoas a achar recursos pessoais e sociais para enfrentar desafios que a vida está trazendo? De que forma tem preparado grandes cientistas, mas também que tem noção, mas deve usar a ciência em detrimento do bem para o funcionamento da coletividade
e não para destruir a humanidade. Então, é essa reflexão que nós não temos hoje como professor ou professora. Aquela pessoa que passa para banco de escola, onde me ministra aulas, até que ponto ele é uma pessoa diferente, e diferente para melhor. Então não tem uma responsabilidade. Não tem uma responsabilidade de contribuir a partir da escola para não preparar a pessoa para a vida, professor com professora. E essa responsabilidade, ele é grande, ele é nobre, ele é bonito, quando não consegue fazer de verdade. Só não consegue fazer de verdade se nós não for professor, sim, higiênico, não. Mas infelizmente, se não está da escola, não está lamenta flow, mas simplesmente não está lá, está ensina meninos, não está lá, prepara a pessoa numa dimensão da vida e nunca está preparado como um todo. Agora, meu amigo e amiga, eu creio que não percebe escola, de que forma a escola contribui na vida da pessoa, de que forma a escola contribui na minha vida. Porque que quanto mais escola tem, então falamos está mais preparado e mais capacitado. Eu creio que não compara a escola com o ginásio. Ginásio é onde pessoas estavam a carregar ferro, estavam a treinar para fazer musculação, te desenvolve massa muscular. Uma pessoa fraca entra no ginásio, ela treina, te esforça, ela dedica no espaço de 1 ano, 2 anos, esse músculo te amplia. Se antes ela carregava 20 quilos, ela passa a carregar 100, 200 quilos, tranquilo. Então, aquele é ginásio. Agora, eu creio que não compara a escola com esse ginásio. Só que escola, meu amigo e amiga, ele é ginásio da mente. Ele é um ginásio da mente. Ou seja, não começa a escola no primeiro dia, o professor está mandando, o professor ou a professora está pedindo para não pôr A. É difícil escrever A. Mas o que não prende, não te esforça. Quando não prende, o professor ou a professora está falando B, C. E que não começa a aprender letras. Depois, ele vai aumentando o peso. Porque na ginásio, quando carrega ferro, o que 10 quilos já estão tranquilo, depois 12. O que 15, 20, 50 quilos já está, tem que pôr 60. A bata aumenta peso, aumenta esforço, aumenta a dedicação. Então, também na banco de escola é aquilo que acontece. Porque à medida que o aluno aprende, o professor que a professora vai complicar a situação. E isso está fazendo com que se mente esforça mais, e dedica mais, e explora a mente. E a exploração da mente que está fazendo com que nossa mente amplia, nossa capacidade de análise e de interpreta vida seja de uma forma mais ampliada. Então, é dessa forma que escola é ginásio da mente. E nós, como professor ou professora, nós é PT, personal trainer, nós é instrutor, nós é monitor, nos ajuda a pessoa a ampliar essa capacidade, que é a mente. E quando a pessoa tem uma mente mais ampliada, não está falando que está mais preparado para hoje a vida, para analisa as coisas boas da vida e para evitar as coisas menos boas da vida, na estrada da vida. E você lembra de estrada da vida? Porque a vida é uma estrada e cada um de nós é um caminhante daquela estrada.
E naquela estrada, constantemente, não tem coisas boas e tem coisas menos boas. Então, no mesmo uma educação que está preparando para não saber aproveitar as coisas boas da vida e para não saber evitar as coisas menos boas. Porque se nunca estiver preparado, não pode acontecer quer que não te chama da topada na estrada de vida. Então, aquele é que não desafio com a educação hoje. E nós, como professor e professora, não temos um papel fundamental enquanto instrutor, enquanto pessoa que ajuda aquela pessoa que está na escola, que procura o banco da escola, criança, jovem, adulto, que importa, porque hoje a escola é só para criança, universidade, escola e adulto, ensino secundário, não tem adultos, não tem educação de jovens e adultos. Então, hoje, nós tudo no mesmo se sinta na banca de escola. Então, o desafio de professor com professora é para ajudar a achar esse recurso, essa ferramenta para nos preparar para a vida. E vida que só para não ter um trabalho. Escola que só para não ter um trabalho. Porque há outras dimensões da vida. Enquanto família, enquanto vizinho, enquanto pessoa que está seguindo um partido tal, que está seguindo uma religião tal. Ou seja, a escola hoje tem como missão de preparar-nos não só para não entrar no mercado de trabalho, mas sim para não saber de modo que não enfrenta os desafios que a vida está trazendo em todas as dimensões. Então, amigo e amiga, não está convidado para um curto pausa musical e não está volta já já. Hoje escrevi um poema diferente para agradecer alguém, mas se me é suficiente. A boca é tão especial, minha livro principal, boa história real. Foi um pai e uma mãe na estrada de minha vida, só pouco foi minha guia. Cada carinho, cada briga, vira lembrança, vira marca, só consegui entender. Nunca vou perder esperança, na mim sempre vou postar, só consegui estar entendendo. Escrevi minha nome, que mostrando minha mão direita, que contam história de minha terra, que passam respeito para levar na tudo parte do mundo. Perdoem de aquele vez que não entendeva castigo que vos dão quando não comportava mal. Obrigado para carinho que vos tem para mim. Não sabe, mas no coração sempre vos creba para ser alguém na vida. Nossa faz é dedicatória, foi de importante na tudo minha trajetória. Foi um pai, foi um meio, ministro, um presidente. Foi que é razão de minha país evolui e vai para frente, para frente. Cada carinho, cada briga, vira lembrança, vira marca, só consegui estar entende. Oh, oh, oh.
Já não está de volta, é o segundo momento desse programa, Mi que te decide. Então lembrou que hoje não se está nada mais, nada menos sobre papel e perfil do professor na educação hoje. Então, no segundo momento, eu creio que não discute, que não analisa alguns desafios que nós temos hoje enquanto instâncias de educação. Ou seja, alguns desafios que nossa sociedade hoje enfrenta e que nós, enquanto instância de educação, professor e professora, não tem que estar preparado para nos ajudar, orientar pessoas, para nos ajudar aquela pessoa a achar ferramentas, percebe e enfrenta os desafios de vida. E é nessa linha que eu quero falar que a sociedade hoje, enquanto estruturas, ou seja, a educação hoje, no mesmo está preparado em 3 formas para nos ajudar o indivíduo, para nos ajudar a sociedade a enfrentar o desafio que essa sociedade ultrapassa ou encara hoje. Semana passada, eu tinha trazido aquele triângulo da educação. Ou seja, hoje não tem um desafio como professor e professora, prepara a pessoa de acordo com esse triângulo. Qual que é aquele triângulo? Lembra-me, não tinha um bico do triângulo, que na educação a pessoa tinha que saber atuar com autonomia. Um segundo bico daquele triângulo interage com grupos heterogêneos, ou seja, convive com pessoas diferentes de mim. E aquele terceiro bico do triângulo, que não olha na semana passada e que não se também analisar hoje, enquanto desafio do professor, é aquele que no chamal usa a ferramenta interativamente. Então, creio no segundo momento que não analisa, que não questiona, enquanto professor, qual que seria nosso papel na prepara pessoas para saber enfrentar desafio de vida. E não é aquele primeiro bico do triângulo. Não pega aquele primeiro bico do triângulo. Aracal? Atua com autonomia. Mode que não atua com autonomia. Será que a escola só está preparando para não saber atuar com autonomia? Será que a escola só prepara o indivíduo para saber entrar dentro dele, internamente, na semente, para saber achar recursos dentro de cada um de nós, para não saber achar os recursos dentro de cada um de nós? A escola só está preparando. Então, é um desafio da escola, é um papel do professor hoje, ajuda pessoas a achar recursos para aquela. Que importa qual que disciplina que aquele professor está com a professora trabalha, mas tem o desafio de preparar a pessoa para a vida. Então, na atua com autonomia, que trazinhosa história. Uma pessoa de 32 anos, mãe de 4 filhos, licenciado. Eu falei que ele cada trabalha, cada filho tem um pai diferente. Nenhum pai que contribui para a vida desse filho. Eu falei que tio hoje é que tem filho porque é planificar que os filhos batam bem. E a dias chega na mim, desesperada, porque o 5º filho vem a caminho. O 5º filho vem a caminho. A minha que está trabalhando, a minha pai que está dando. A minha tem 4 filhos. Minha pai que está sustentando me com meus filhos. É uma pessoa com licenciatura. Me pergunta na minha cabeça. Será que a escola só te prepara que essa pessoa para ter um projeto de vida sólido e firme? Ou alguém falha, ou em algum momento no processo da educação não falha.
Já costuma trazer nesse programa uma história de uma médica especialista que um belo dia está na cargo, se aluna também, se colegas chamam Flana, amanhã nunca se estava aquele cão. E aquela médica, quando fala com as amigas, fica transtornada, desesperada. Ave Maria, Flá nunca estava perdoando, Flá nunca te deixando, Flá nunca queria. Ou seja, ela é esposa de um outro médico. É uma pessoa especialista, que é o que te entra no hospital, tal. Mas não olha outra dimensão de sua vida. E fica zero perante um telefonema. Por quê? Porque ele que tem liberdade de decidir se está bem um lugar ou não. Porque esse marido tem que autorizar. Nunca está fala de uma viagem, não. Não está fala de passa 2 ou 3 horas fora de praia, nesse carro. A questão é, será que aquele médico especialista, grande médica e professora universitária está preparado para a tua autonomia? Até que ponto professores e professoras que esteve à frente de sala de aquele médico é preparado para aquela? Que é o nosso desafio hoje. Prepara pessoas, percebe a tua autonomia, percebe, valoriza ele e percebe, respeita o outro. Então, que é o nosso desafio como educadores e educadoras na sociedade que nos tem hoje. Por isso, meu amigo e amiga, a tua autonomia é uma dimensão grande da vida interna de cada um de nós. E no mesmo assim, uma escola, um sistema de educação que está preparado para nos no nosso interior, para nos gerir nossas frustrações, nossa angústia, nosso medo, nossa coragem, nossa força, coisas que não tem dentro de nós, um conjunto de potencialidade que existe dentro de nós. E no mesmo escola, no mesmo professor com professora, que está ajudando a achar essa ferramenta dentro de cada um de nós. Um segundo bico de aquele triângulo é interage com grupos heterogêneos, convive com diferença. Não está preparado para não saber convive com diferença? Um professor na Santa Cruz, líder comunitário, ativista social, mas uma formação de gênero, que é rapaz, que é licenciado, professor de liceu, que entende a coisa. E passa durante 3 dias e te reclama a questão da homossexualidade. Porque para ele a homossexualidade é uma aberração da natureza. Para ele a homossexualidade, homem que gosta de homem, deve ser banido de sociedade. Para ele é uma grande doença. Então é aquela pessoa indignado, revoltado, quando ele fala da orientação sexual. A pergunta é, será que escola, que coisa que aquele professor só estava a passar para os alunos? E coisa que aquele professor recebe na banco de escola? É preparado para atuar com grupos diferentes? Ou é preparado para atuar simplesmente junto de pessoas que estão agem em cima dele? Que é o desafio que nós temos hoje, meu amigo e amiga. Porque sociedade hoje não se percebe, mas hoje não tem uma salada de ideias diferentes, uma salada de religiões diferentes, uma salada de visões políticas diferentes, de orientação sexual diferente, de um conjunto de coisas
Que vida hoje você descobre. Então hoje, no mês você está preparado para não saber modo que não está atua junto com a pessoa que pensa diferente de nós, que tem desejo diferente de nós, que tem uma visão política diferente de nós, para que não haja uma boa convivência na diversidade. Então, quero lembrar, minha amigo e minha amiga, professor e professora, que não tem essa responsabilidade de, durante nosso processo educativo, de passar para nós alunos a diversidade. Não tem o desafio de ajudar nos alunos a entender se mim gosta de azul, mas existe muitas outras cores diferentes de azul. Cada um de nós é livre para nos escolher de cor que não gosta. Se minha partido A, partido B também é um partido. Tem alguém que prefere partido B. Não para nos transformar nossa relação num campo de batalha, porque bom é partido B. Hã? Vai ter partido? Pode pensar assim? Você é errado, porque me está certo. Então, nós como professor não temos esse papel. Prepara a pessoa para a vida. E nessa preparação da pessoa para a vida, ele tem que saber estar preparado, modo que tem interage com grupos diferentes de dizer. Aquele segundo bico do triângulo. E o terceiro bico? Você te lembra? O terceiro bico no chamar de usa ferramentas de forma interativa. Ou seja, aplica aquele conhecimento que me aprende na banco de escola ou no banco da vida para aplicar na realidade, para aplicar no meu dia a dia. Que é que é nosso terceiro pilar. Agora, não hoje. Não tinha um estagiário, licenciado. Falei, fazer relatório. Passando 3 dias, chega na minha tutor, se falou, olha, desculpa, mas relatório como que você faz? Por quê? Falou, não faço, pedi dele teu na escola, mas nunca sabe fazer, nunca costuma fazer, ou 5 anos nunca consigo fazer. Porque nunca consigo pensar para escrever. Nunca consigo pensar para pôr na papel. A pergunta é, será que na banco de escola você prepara a pessoa, percebe, aplica isso, ou simplesmente para ter um diploma? Aquela que pergunta que quer fazer. Para que cada um de nós, como professor ou professora, não fazem das cabeças pergunta. Não se está ser um professor, se não conhece gênio, ou não se está da escola. Porque se o aluno na fim é que é capaz de pensar, escrever, não se está ser professor, ou não se está da escola. Vai correio, vai buscar uma carta no correio, então entram os clientes que falam somente francês. Ou seja, uns turistas que estão para pensar francês. Quando eles entram no correio, a pessoa que está atendendo chama aquele outro, fulano, bem entendem que é o seguinte, eu francês me estudo há 8 anos, mas vi nada que eu entendo. Ou seja, alguém estuda francês durante muitos anos, mas nada que eu entendo. De que vale? Essa sabe e aplica aquela ferramenta que aprende durante vários anos na banco de escola, na sua vida. Pelo menos no correio, com o francês é flamanão. Então não tenha desafio como professor e professora. Ferramenta que não te dá, ou ferramenta que não te ajuda nos alunos e alunas a descobrir. Não tem que passar ele com a mesma forma para aprender, mas para aplicar na sua vida prática.
não para tomar sobre forma de conhecimento, para ter um diploma, mas tem que conhecimento. Mas percebe o que está aplicando na sua vida prática. Então, aquele é que é o nosso desafio. De trabalhar para que não aplica ferramentas que não prende na banco de escola e nos outros bancos da vida, na igreja, na família, na comunidade, para não prende e aplica aquelas ferramentas na nossa vida. Por que, minha amigo, minha amiga? Por que professor com professora? Porque todo conhecimento que não te ensina da banco de escola, ele é algo útil, ele é algo prático na vida, que não te consegue aplicar no nosso dia a dia. Matemática, língua portuguesa, ciências integradas, francês, inglês, geografia, mundo contemporâneo, homem e ambiente, história, educação física, expressões plásticas, expressões musicais, tudo essa ferramenta, é rico de conteúdos, é rico de algo que não usa no nosso dia a dia. Então, como professor e professora, não tem o desafio de ajudar nos alunos ou aluna a perceber que aquele conteúdo que você estuda na banco de escola é um conteúdo que estava usando na sua vida prática constantemente. Por isso, então, que nesse terceiro pilar, não está falando que como professor e professora, não tem um desafio de preparar a pessoa para a vida nas três dimensões, para que saiba atua com autonomia, para que cada pessoa basta aprender no seu interior, acha recursos dentro dele, percebe enfrenta a vida, percebe interage com grupos diferentes, percebe convive, percebe ama, percebe perdoa, percebe entende, tolera. Então, é desafios que não tem na atuar, na interagir com grupos heterogêneos. E por último, cada um de nós, como professor e professora, tem um desafio de, no processo de preparar a pessoa para a vida, para aquela preparação que não está dando, aquela ferramenta que não está dando, para aprender ou usar aquela ferramenta no seu dia a dia, a cada momento de sua vida. Então, é o desafio que não tem como professor e professora. Então, minha amigo e minha amiga, eu convido para mais uma pausa musical e não dá volta já já.
Já não se de volta a esse terceiro e último momento desse programa, mim que te decidi. Não te espera, mas nosso propósito musical cai no bom agrado. E nesse último momento, nós sabemos basicamente sobre o tema de hoje, papel e perfil do professor. Porque no primeiro momento, no papel sobre a educação, sobre algumas questões ligadas à educação basicamente escolar. No segundo momento, no papel sobre o desafio de educação hoje, pondo tônica, qual que é a nossa contribuição como professor e professora, materializa os 3 bicos do triângulo enquanto desafio da educação. E nesse último momento, nós também traz ferramentas, recursos que cada um de nós, como professor e professora, não pode usar na nossa vida, para que nos sabe ser um professor, sim, mas gênio com naná. Porque nosso desafio maior é saber aplicar as ferramentas. Por que não se está falando isso, minha amigo, minha amiga? Porque a sociedade que nós temos hoje é uma sociedade mutante. É uma sociedade que está em constante mutação, mudança. E o processo da educação também é um processo que muda, que acompanha a mudança de sociedade. Se antes o professor tinha como responsabilidade despichar matéria dentro da cabeça do aluno, hoje o professor tem outros desafios e outras responsabilidades. Se antes o aluno estava à escola como uma tábua rasa, ou seja, alguém que nada que sabe, nada que te entende, que conhece nada, hoje o aluno estava à escola munido de um conjunto de ferramentas. E até às vezes o aluno hoje domina ferramentas que nem professor, estudo professor que domina. Então, por isso que hoje não mestre um novo sistema de educação. Não mestre uma educação em que o aluno ele é central no processo. Não percebe o conhecimento, mas ele é um ator participativo no processo de ensino-aprendizagem. Então, com a sociedade que nós temos hoje, requer uma nova prática pedagógica, requer uma nova forma de nos ensinar. Porque hoje, meu amigo e amiga, na construção de conhecimento, o professor ele é um mediador entre o aluno e o conhecimento. O professor hoje nós é um mediador. Não quer o dono do conhecimento para não variar o aluno ele. Hoje não facilita o processo. Botando de um lado o aluno, botando do outro lado o conhecimento. Então o professor entra como mediador para fazer com que o aluno tenha acesso àquele conhecimento. Para fazer com que o aluno saiba e aplique aquele conhecimento de melhor forma possível. Percebe com que aquele conhecimento que o aluno se adquire seja uma ferramenta na vida e dia a dia daquele aluno ou aluna. Então, que lá que é a prática hoje, enquanto desafio, meu amigo e minha amiga. Para que lá, então, que professor que não mestre? Que professor que não mestre? Não mestre um professor que tem uma postura ativa, um professor que te interage, que te comunica, que te convive. Não um professor que está arriba lá na pedestal, ou seja, meu professor está para arriba, aluno está para baixo. Porque o professor hoje, ele é convidado a dizer, para vai lado a lado com o aluno, para ajudar aquele aluno a construir esse conhecimento. Ajuda o aluno a construir conhecimento. Não construir conhecimento para o aluno. Ajuda o aluno a acha conhecimento, a manipula no conhecimento, a interage com o conhecimento.
Professor é um facilitador. Professor é um intermediário. É um mediador. Ele fica entre esses dois. Lá, o aluno de um lado e o conhecimento do outro. Não é um professor que tem uma postura reflexiva. Toda a base desse programa é a reflexividade. Um professor que constantemente está fazendo essa cabeça pergunta. Está reflete, está analisa, está questiona. Porque a base da educação hoje é o processo reflexivo. É que o aluno questiona, não o professor questiona. É fazer com que o aluno questione aquela coisa que você aprende, para coisa que está servindo na minha vida. De que forma ele tem interesse em aprender? Para modo que tem que aprender. Ou seja, o próprio aluno. Modo que aquela coisa estava servindo na minha dia a dia. O professor que mestre tem hoje é um professor que constantemente está fazendo uma autoavaliação. Uma avaliação séria, honesta, sincera. Que pergunta-se cabeça. Você consegue ajudar pessoas a construir conhecimento? Será que encaminha-se mais ferramentas para facilitar de melhor forma? Onde que pode achar aquela ferramenta? De que forma uma aula que está dando hoje está ser melhor do que aquela aula que dava antes? Então, aquele é o nosso desafio, professor. Um professor que no mês de hoje é um professor que estuda constantemente. É um professor que te atualiza todo dia. Que te usa ferramentas como internet para pesquisa. Para atualiza, para acompanha. Um professor que te acompanha tudo que funciona à nossa volta. Que te acompanha em telejornal. Que te olha notícias. Percebe o que está acontecendo na sociedade. Um professor que te lê jornal. Ou seja, um professor que te pesquisa. Que te lê, que te cultiva. Quando em vez de ler um livro técnico, de literatura ou profissional. Então, que lá é mais ou menos alguma postura que nosso professor no mês tem para que o processo de ensino-aprendizagem seja efetivo cada vez melhor. Mas também, amigo e amiga, no mês de um professor que está agindo na linha daquele que Paulo Freire falou, aproxima aquele que está falando daquele que está fazendo. Porque um professor que te ensina uma coisa na banca de escola, mas na prática está fazendo de outra forma, ele te deixa ele sair. E pode falar coisa que está fazendo, que para o aluno faz, mas é que te consegue deixar o aluno convencido de que deve fazer aquilo. Então, nosso desafio como professor é aproxima aquela coisa que não está falando e aquela coisa que não está fazendo. Para que ele anda contando uma história de um psicólogo. Uma mãe leva esse filho na psicólogo para bater aquele rapazinho de fuma, porque aquele rapazinho já se fumava cigarro. Aquela mãe leva o psicólogo, que é para ajudar o rapazinho, orienta sobre o fumo. Então o psicólogo vai no primeiro dia, de ouvir o rapazinho, que fala rapazinho nada, fala rapazinho bem, de 15 dias bem. 15 dias, quando aquela mãe torna com o filho, e de obesa, torna a falar, nós bem, de o mês, nós bem. Um mês depois, quando eles voltam, eles sentam à frente daquele rapazinho e falam, Lobeli, para de fumar. Fuma é mau, que portanto, para de fumar. Então aquela mulher, aquela mãe fica indignada. Fala, mas senhor doutor, para cozer que eu depois bem ali, dando espaço de 45 dias, para simplesmente ir bem falando, para de fumar.
Eu sei que o psicólogo responde que a mulher. Falei que minha fumava, dona. Primeiro não tinha que fazer a tentativa para parar de fumar mim, para conseguir achar caminho para ajudar a parar de fumar. Então aquele é que não desafio como professor e professora. Valores e princípios que não te transmite para os alunos é que a garganta não. Equação. É para não aplicar na nossa vida prática e para não espelhar para os alunos. Que é lá que é o desafio. Espelha os princípios, espelha os valores, espelha nossas atitudes práticas. Dia que nosso professor não começa a fazer aquilo, não está a recursos dentro de nós para nos ensinar, para nos ajudar pessoas a construir conhecimento. Porque no processo de ensino e aprendizagem, não tem que aprender outras coisas de alma. Mas se minta faz uma coisa ao contrário, também ensina diferente, nunca te consegue trazer de alma, ainda simplesmente de boca para fora. Então, minha amigo e minha amiga, não transforma a nossa vida num laboratório. Tudo aquilo que não te ensina na banco de escola, não procurou gel, não está aplicando na minha vida, então usa. Ou não está ensinar-me. Porque dia que me entende esse valor lá na essência, não está atrás de dentro de mim. Então já não está chega a fim desse programa e com as reflexões sobre papel e perfil de professor na sociedade hoje, creio mais uma vez confirmar, minha amigo, minha amiga, professor e professora. Não procura ser um professor cima, meu gênio com naná. Quando procura da escola, não seja um professor de verdade. Muito obrigado e até a próxima semana.